Salve, salve, otorrino de todo o Brasil. Meu nome é Rafael, sou host aqui do podcast. E junto com o Bruno, vamos apresentar para vocês hoje um dos nossos quadros que tem feito bastante sucesso, que é o Em Busca do Fellow. Nesse quadro, a gente vai entrevistar otorrinos que fazem fellowship nos principais serviços de São Paulo e do Brasil, para mostrar para vocês como é que foi até eles poderem chegar a essa tão sonhada vaga de subespecialidade para poder se destacar no mercado. Antes de tudo, gostaria muito de apresentar para vocês também nosso patrocinador que está sempre com a gente em todos esses momentos, desde que a gente começou esses quadros, que é a Ferrari Medical, uma empresa de materiais cirúrgicos incrível, mais de 50 anos de história, uma família inteira dedicada a esse segmento, que conta com materiais principalmente da parte de cirurgias endoscópicas nasais e a cirurgia de laringe também. Além disso, eles contam com a revenda de câmeras, né, de materiais para vídeo, dos fibrolaringoscópios da Machida também, que é uma marca que eles trabalham bem. No QR Code que vai estar aqui em cima em alguns cantos do vídeo, vocês vão ter acesso aos revendedores ali da Ferrari e vão poder conversar com eles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do produto que eles fornecem para a gente. E, sem mais delongas, Sassá, apresenta a nossa convidada de hoje. Então, salve a todos. Hoje a gente vai conversar Milena Andrade. Ela é médica pela Escola Baiana de Medicina, fez residência também com a gente lá no Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e hoje em dia ela é fellowship de otoneurologia no Hospital Paulista. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite, também é uma pessoa do nosso extremo convívio, que está sempre com a gente, e obrigado por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer também estar com vocês. Sou amiga próxima dos meninos, a gente fez residência juntos no mesmo ano, e é um prazer conversar sobre o Fellow, tirar as dúvidas que o pessoal possa ter aí. E, além disso, né, a Milena também é uma das nossas professoras dentro do nosso curso. Diga-se de passagem, a professora que recebe um dos maiores elogios de todos os alunos, cara. Realmente é incrível como ela consegue fazer em aulas enxutas, de um tema que as pessoas têm extrema dificuldade, que é realmente um tema difícil de ser estudado mesmo, fazer com que as pessoas realmente tenham compreensão de otoneurologia de uma maneira tão gostosa e tão fácil de poder aprender. Então, para a gente é um prazer te ter dentro do nosso time e a gente fica muito feliz com o retrospecto que os alunos têm em relação aos elogios referentes às suas aulas, Mi. E sem mais delongas assim, vamos lá para a parte que realmente interessa, do porquê que as pessoas vêm assistir esse quadro nosso, que realmente tem sido muito interessante. Como que foi para você ali essa questão de ter escolhido a otorrinolaringologia? Como é que foi para você? A otorrino, para mim, foi uma escolha já assim do fim da faculdade, e eu digo que foi uma escolha bem racional, assim. Quando estava no internato, eu tinha tido contato com muitas áreas durante a faculdade. Eu fiz liga de cardiologia, de radiologia, de medicina generalista. Eu não tenho nenhum parente médico na família, então eu entrei na medicina muito crua em relação a especialidades, eu quis conhecer muita coisa, tive muitas vontades ao longo do curso, e já no internato eu comecei a ver que eu gostava bastante de parte ambulatorial e gostava também bastante do centro cirúrgico. Na época eu achava muito legal a parte cirúrgica, mas que não fossem cirurgias muito longas, que eu gostava de cirurgias mais rápidas, mais práticas, e queria ter uma especialidade que me permitisse flexibilidade, como foi comentado aqui em outras entrevistas, que pudesse ter realmente uma ampla área de atuação. Então, a otorrino, aí eu comecei a fazer alguns estágios na faculdade já no fim mesmo, no último ano, em otorrino, porque a carga horária de otorrino era restrita, como na maioria das faculdades, então eu fiz alguns opcionais. Gostei bastante e acabei prestando de forma bem racional mesmo, assim. Somando pontos entre especialidades, a otorrino foi a que mais me interessou na época. Legal. Realmente, tem pessoas que têm esse tipo de decisão em relação ao otorrino. Eu, particularmente, fiz esse tipo de decisão. Não foi muito no final da faculdade, foi mais no meio, mas muito baseado nisso também. Eu tinha observado como é que era a rotina dos meus colegas que eram otorrinos, que eu tive muito contato com eles ao longo da faculdade. E vi que realmente era um negócio que encaixava bem com as coisas que eu realmente queria, né? E realmente bateu, assim, realmente comigo, né? Eu sempre pensei em ser clínico, assim. Nunca pensei em fazer nada relacionado à cirurgia. Exato. Muito menos cirurgia de cabeça e pescoço, que hoje eu faço. Mas pra você ver como é que as coisas mudam, e foi uma decisão meio que racional, assim, também, né? Acho que igualmente você também, eu também não tinha familiares médicos. E acho que nesse momento a gente fica cheio de dúvidas e tentando ligar os pontos, né?
Então, legal, acho que a gente tem bastante coisa em comum nesse aspecto. E depois, assim, durante a residência, como é que foi para você se despertar, assim, pela otoneurologia? Como é que foi? Aí a autoneuro, aí eu gosto de falar assim que enquanto a otorrino, a medicina, inclusive, e a otorrino foram escolhas racionais na minha vida, a autoneuro eu considero a minha escolha passional, assim, o que eu realmente, finalmente, né, depois de tanta dúvidas durante a faculdade, se eu queria mesmo ser médico ou não, e depois acabei gostando, e eu fiz otorrino e entrei na residência, e também foi diferente, assim, um mundo diferente do que eu esperava, mas no final eu gosto bastante. Mas a autoneuro é o que eu acho, assim, que me encontrei mesmo. Então, no nosso R1 a gente não teve muito contato, teve, assim, era tudo muito novo e a gente teve um R1 no contexto de pandemia também, então ambulatórios eram mais restritos. Então eu comecei a me interessar mais pela autoneuro a partir do segundo ano da residência, do R2 e principalmente no R3. E aí o engraçado é que eu fiz otorrino pensando em algo clínico cirúrgico, mas no fim cirurgia é legal, eu gosto também, mas o que eu gosto mesmo é da parte clínica, e isso ficou muito claro para mim, muito mais claro depois que eu estava em um contexto de uma residência muito cirúrgica. Então, eu gostei muito do mundo do raciocínio clínico, da autoneuro, é a coisa que eu mais gosto até hoje. Eu gosto de paciente da autoneuro, é uma coisa que pouca gente que faz otorrino gosta, mas quem gosta sabe do que eu estou falando. Eu gosto de conversar, eu gosto de investigar, eu gosto do exame físico rico, eu gosto do tratamento, eu acho que são pacientes que a melhora desses pacientes é muito gratificante também, poder acompanhá-los, e são sintomas geralmente muito incapacitantes. E hoje eu acho, é o meu prazer, assim, eu trabalho como otorrino geral e como otoneuro atualmente, e sempre os dias que eu trabalho especificamente com otoneuro são os dias que eu me sinto mais realizada, o que eu gosto mesmo de fazer, de ensinar, de estudar, então eu gostei, foi uma boa escolha para mim, no caso. Legal. Que bom, e realmente isso reflete nas aulas dela, né? Com Dá para ver certeza. bem esse entusiasmo nessa questão, né? Com certeza. E que bom que você falou disso, assim, que eu acho que as pessoas... Acho que não são todos os programas de residência que permitiram que as pessoas tivessem contato de fato com o otoneuro, né? Eu acho que isso é realmente uma pena, porque você vê muitos encaminhamentos que devem chegar até você, de colegas que são otorrinos, né? Encaminhamentos, assim, que não tiveram a menor investigação, né? A menor tipo de investigação, ou chegam com medicações, assim, que foram condutas relativamente questionáveis, né, nesse ponto de vista. Então, a gente vê que a formação do otorrino nacional mesmo, né? Se a gente sai ali dos nossos grandes centros... Da bolha, né? Da bolha, realmente é uma formação que é deficitária nessa parte, né? E pensando nisso, acho que a gente tem que realmente tentar fomentar o máximo possível esse tipo de coisa, porque são diagnósticos que você faz, muitos deles só com o seu exame físico, né? Sem você precisar de exames complementares. Muito. E que o tratamento é muito preciso, né? Principalmente quando a gente está falando de VPPB, que é a patologia mais prevalente. Poxa, é um tratamento preciso, né, cara? Você não precisa nem de medicação para poder tratar o paciente, né? Não tem custo, se você parar para pensar nesse sentido, né? O custo é sua própria consulta. E as pessoas não ter esse tipo de contato, acho que é um negócio que, poxa, falta muito, né? A gente precisa realmente fomentar esse tipo de estudo para a parte de otoneuro. E como que foi para você ali, na hora que você começou a entrar no Hospital Paulista e ter contato com o Dorigueto, que é esse chefe fantástico ali na parte de otoneuro? Como é que foi esse processo todo para você? Então, para mim foi um processo bem interessante. Eu fiz minha formação na Escola Paulista, né? A gente fez a formação toda muito voltada com pacientes SUS, com o serviço de saúde público. Então, eu gosto, assim, minha formação ficou bem interessante para mim, porque eu tive duas realidades muito distintas. Então, eu tive toda a parte muito aprofundada da autoneuro SUS, a autoneuro raiz, a autoneuro do paciente que demorou muito para chegar até você, porque ele teve muita demora de fila, a gente sabe como funciona. Do paciente também com pouco acesso a muita coisa, medicações, até medicações simples, às vezes é difícil o paciente ter acesso, e exames também. Então, é um autoneuro bem raiz clínica, o que é muito bom também, foi uma formação excelente. E a partir do momento que eu entrei no Fellow, no Hospital Paulista, que é um hospital particular,
aí a vivência é totalmente diferente e para mim foi bem enriquecedor. Minha formação inteira na faculdade também tinha sido toda SUS, nunca tinha tido contato com paciente particular, de convênio particular. E aí agora, na residência também, então agora eu tenho contato com o paciente particular do dia a dia. Então, o Hospital Paulista é muito legal, porque lá tem pronto-socorro, porta aberta, 24 horas, tem ambulatório e tem muita facilidade de exames também. Então, é um fellow que eu considero bem completo. E o Dr. Ricardo Dorigueto é uma pessoa maravilhosa, é o nosso chefe principal do serviço. É ele que coordena todo o setor de otoneuro, inclusive do hospital, inclusive da parte das fonos. Ele é o chefe do Paulista de toda a coordenação de tudo que envolve audiologia e otoneuro lá, e eletrofisiologia. Então, ele é uma pessoa que teve uma formação também parecida, porque ele também não é de São Paulo, veio fazer residência e depois ele fez a subespecialização em otoneuro na Unifesp. Então, é uma pessoa com quem eu me identifico, porque muitas coisas ele aprendeu com os nossos chefes, ou os chefes dos nossos chefes, que ele é mais antigo um pouco. Então, e aí ele já vem com a carga teórica dele, ele é uma pessoa de muito renome no Brasil, um dos melhores otoneurologistas no Brasil, então o aprendizado foi muito rico. E aí lá, o nosso contato com ele é, assim, muito próximo. Então, é um chefe 100% presente no fellow. E a gente vai conversar sobre o meu dia a dia no fellow. E tem sido um prazer, foi um ano de muito crescimento. Que legal. Nossa, interessante. Acho que essa trajetória que você falou ali, dessa parte de ter contato com o serviço SUS para depois ter contato com o serviço privado, realmente é muito engrandecedor, né? Acho que muda muito as perspectivas que a gente tem em relação à profissão, o jeito de poder abordar as coisas, a disponibilidade de exames também, né? Abre muito nossa cabeça, né? É muito diferente. É um mundo que se abriu novo, totalmente novo. E que ia se abrir de qualquer jeito para mim, assim, no sentido de eu ia ter contato inevitavelmente com o paciente fora do SUS e que para mim, tendo esse início dentro do fellow, foi uma transição mais suave e muito enriquecedora. Assim, com certeza. E como que foi ali para você poder entrar no fellow de otoneuro lá do Hospital Paulista com o Dr. Ricardo Dorigueto? Como é que foi o processo seletivo? Como é que você ficou sabendo? O processo seletivo do Hospital Paulista, ele abre... a inscrição é feita via site do Hospital Paulista. Na verdade, a inscrição é feita via e-mail, mas o edital sai no site do Hospital Paulista. As inscrições abrem bem cedo e elas ficam abertas por bastante tempo. Então, já estão abertas há mais ou menos um mês e elas vão mais alguns meses. Eu fiquei sabendo pela divulgação... no Instagram do próprio professor Ricardo, com alguns colegas também que já trabalhavam, já tinham contato. Fiquei ciente que existia, eu já tinha visto ele em muitas aulas também, conhecia mais ou menos que existia um fellow lá e fui procurando saber mais. Uma vez que me despertou esse interesse, eu fiz uma semana de estágio observacional no Paulista, que é inclusive uma coisa que eles são muito abertos. Então, é só entrar em contato com o relacionamento médico lá, eles permitem, o Dorigueto incentiva. Esse ano a gente recebeu várias pessoas fazendo um temporário também, não precisa ser muito tempo, não tem um tempo fixo, assim... Para fazer estágio aqui, você tem que passar um mês. Não, você pode, às vezes, ir 2, 3 dias. Ou só tem o livre quinta-feira. Então, eu vou toda quinta-feira por um mês. Eu fui uma semana seguida. Aproveitei as férias do R3 e fiquei lá por uma semana acompanhando o serviço. Porque realmente é uma coisa que eu acho que vale a pena. Não só para você ser conhecido lá, mas para você ver se é isso que você quer, como que funciona, se vai se adequar a seus planos. E para mim foi muito legal. Foi uma vivência, assim, muito diferente. E que eu já cheguei, assim, me inscrevi com mais certeza, fiz minha inscrição. E acho que é isso, né, que você perguntou. E legal isso, né? Não, muito, muito, muito interessante. Eles estão até abertos, assim, para vocês poderem conhecer lá dentro. Sim, né? super abertos. A gente vai até deixar o contato da Milena embaixo para vocês poderem conversar com ela, né? Até do próprio hospital. Isso. Vocês saberem assim, poxa, quero lá conhecer. Pô, tem como você ir lá conhecer, saber Super se é isso que você quer e saber se é o hospital que você deseja também fazer. Isso. Diga-se de passagem, é um hospital fantástico, assim, né? Não sei se tiver quem nunca teve a opção de conhecer, né? Um hospital puramente otorrinolaringológico, né? O Paulista é um hospital completo em otorrinolaringologia, toda a parte cirúrgica, toda a parte de exames, pronto-socorro,
É um hospital muito bom de trabalhar e de conhecer. É só um adendo sobre o contato. Se você já tentou entrar em contato comigo pelo ORL Cards e eu não respondi o WhatsApp, insista, que eu sou uma pessoa que esqueço de responder, mas eu estou aberta a responder qualquer dúvida. Se eu não respondi em 2, 3 dias, manda mensagem de novo, que é só porque eu esqueci, que eu sou esquecida mesmo. Mas fala comigo, pode falar, por favor. Ótimo. E tem taxa de inscrição para você poder fazer a prova? Tem taxa de inscrição. Até deixei aqui o edital aberto para me lembrar. Esse ano a inscrição está em R$ 295, é um depósito que tem que fazer, tem tudo escrito lá no edital. E quando as atividades começam, tem férias, precisa de título, essas coisas também? A prova, já tem alguns anos que ela é sempre feita um dia depois da prova de título, então é no dia seguinte da prova de título. Então, esse ano vai ser também, no meu ano foi. As atividades começam mais ou menos um mês depois disso. Esse ano está programado para começar em maio, as atividades. O Fellow, oficialmente, sozinhos, tocando a dinâmica mesmo do Fellow, começa no fim de maio, mas existem algumas 2, 3 semanas anteriores preparatórias. Então, a gente chegou... Comigo também foi assim, no início de maio, a gente começou a frequentar lá, então os fellows antigos ainda estavam, e a gente fez 2 ou 3 semanas de observação, observando e aprendendo a mexer no sistema, saber como o hospital funciona, finalizar o cadastro no hospital também, ganhar o jaleco, enfim, ganhar login e começar a aprender a fazer os exames com a ajuda dos fellows antigos também e tudo. E aí, depois de 2, 3 semanas, acho que foram 3 semanas, acabou o fellow deles, e a gente começou, são duas vagas, né? Sou eu e mais uma fellow. E a gente começou a rodar o fellow mesmo. Sobre a rotina do fellow, é um fellow que eu acredito que tem uma carga horária tranquila e que, apesar de tranquila, é bem intenso. Então, são 4 turnos oficiais, assim, 4 turnos por semana. Os 2 fellows não ficam juntos, ficam muito pouco juntos, na verdade. A gente tem um turno e um horário de aula que a gente fica nós duas juntas, mas os horários são separados. Então, a todo momento você tá, ou você e o professor Doriguito, ou um ex-fellow, que também dá uma assistência. Então, são 4 turnos, e aí depende de cada fellow. No meu caso, atualmente minha escala é quarta-feira dos 2 turnos, quinta-feira à tarde, sexta-feira de manhã. Então, esses 4 turnos são divididos em um horário que você tem um ambulatório de otoneuro, que é o seu ambulatório do fellow. Esse ambulatório é meu, é marcado no meu nome. Os pacientes, eu não recebo nada, o fellow não é pago, mas são pacientes de convênio particular, enfim, que são marcados no meu nome e eu atendo sozinha. E isso foi um desafio para mim também. A gente passa a residência inteira sempre atendendo, porém com consulta com chefes e essa realidade de... Já do primeiro dia do fellow, eu que ditava as condutas. Já foi uma coisa que me estimulou a estudar muito desde o início. Me sentir mais preparada e saber lidar também com a minha dúvida, como qualquer médico que recebe um paciente com um caso desafiador. Você saber lidar com, estou com dúvida com esse caso, sei o início, pelo menos, da conduta ali, e aí eu vou estudar, e quando ele voltar, eu vou saber lidar melhor com isso. Então, se eu tiver alguma dúvida com o caso, eu pego todas as informações e eu discuto na nossa reunião do fellow com o chefe. Então, eu não paro um atendimento e vou lá, discuto e volto. Não acontece isso. São consultas, são mais ou menos 8 pacientes por dia, né? Por turno que eu atendo. Todos só otoneuro. Não atendo... Claro, os pacientes podem ter queixas de otorrino e eu estou lá para atender, mas eles estão lá direcionados. Certo. Então, esse é um turno de ambulatório meu. Tem outro turno que é o ambulatório do professor Doriguito, que a gente acompanha ele, a consulta dele, você fica de auxiliar dele ali, assistindo a consulta e vendo toda a forma dele lidar com os casos. Isso também é muito legal.
Então, são os pacientes dele, particulares dele mesmo. A gente tem acesso e vê como ele pensa, como ele faz, como ele lida com o paciente, o exame físico, quais exames ele pede, a forma dele pensar. Ele discute o caso com a gente. Os pacientes são muito abertos, eles gostam muito. O Dorigueto é muito simpático e eles sabem que é uma pessoa muito acadêmica, então eles nunca vi ninguém reclamar de que ele está me ensinando ao mesmo tempo que está agindo com eles ali. Então, é muito legal também, é um turno gostoso demais do Fellow. Então, meu ambulatório, o ambulatório dele, um turno só de exames. E um turno que é o ambulatório de manobras, que a gente faz só pacientes que são encaminhados especificamente para manobra. A maioria é VPPB, existem casos que são encaminhados para manobra que não são VPPB, a gente lida com isso também, é bem comum na autoneuro, né? Uma suspeita, vertigem posicional atípica, enfim. E a gente tem só a manobra mesmo, é o turno da quarta tarde, que é quando estou eu e a Jéssica, que é a outra fellow, juntas, junto com o professor Ricardo. E aí, são esses 4 turnos. Fora isso, a gente tem uma reunião semanal de aulas, né? Então, a gente faz... Toda semana tem a aula, sendo que de 15 em 15 dias é com os residentes. Então, as fellows, eu ou ela, damos aula para os residentes, ou o professor Ricardo, em alguns temas. Temas de autoneuro, gerais, mais voltados um pouco mais básico, que é para os residentes mesmo. E nas outras semanas que são intercaladas, são a reunião nossa, nós duas, doutor Dorigueto, ex-fellows, fonos que queiram participar também. E aí a gente faz uma discussão um pouquinho mais aprofundada, artigo, um livro, dúvidas, apresenta caso. Enfim, é uma coisa mais interna nossa mesmo. E é isso. Aí o turno dos exames é uma coisa legal de falar. Então, o fellow não é só de otoneurologia, é um fellow de otoneurologia e eletrofisiologia. Inclusive, certificado de eletrofisiologia também. Então, vocês têm certificado como eletrofisiologistas também? sim, é um fellow. Olha São só. 2 certificados, de otoneurologista, é que a área de atuação em otoneurologia e a área de atuação em eletrofisiologia. Legal, hein? Muito interessante, eu nem sabia disso, não lembrava de ter conversado isso com Isso você. é bem legal. Muito legal e mesmo. É um forte que eu considero um diferencial do fellow. A demanda de exames do Hospital Paulista, eu acredito que em São Paulo, e se é em São Paulo, provavelmente no Brasil, é sem igual. Então, eu trouxe até aqui números, né? Porque a gente tem uma noção, assim. Então, eu tenho um turno por semana de exames, que são eu e o Dr. Dorigueto, e basicamente eu faço sob a orientação dele, e não é as 2 fellows juntas, então os exames são meus mesmo. Então, o volume que eu faço sou eu que faço, com ele, claro. E aí eu fiquei pensando assim, como que eu falo números? Mas aí eu revisei a agenda de janeiro, que foi o mês que passou. Então, janeiro foi um mês comum, assim, eu estive e fiz 15 verrites, 7 beras, 4 eletrocócleos, 3 videonistagmografias, 4 posturografias e 2 VEMPs em janeiro de 2024. Além disso, não teve nesse mês P300, mas a gente faz também. Estado estável, às vezes, surge também. São exames com menor demanda. Isso aqui varia também. Tem verrite está bem alta, então a gente fez 15 verrites. Teve meses da gente fazer mais vídeos, depende do que está rolando. E aí é um volume muito alto de exames, são a agenda cheia, a gente discute todos os laudos, não é só fazer mecânico, não é só botar um eletrodo na cabeça do paciente e pregar. Então, tem a parte de executar um exame e tem a parte de analisar e saber identificar as alterações e discutir os laudos. Todos os laudos são vistos por nós e revisados por Dr. Ricardo junto com a gente depois, a gente discute os casos. Então, eu acho que foi muita mão de exame mesmo, e é muito legal. A otoneurologia não depende só dos exames, com certeza. A otoneurologia, a otologia, mas os exames acrescentam muito. E, para mim, até para entender fisiologia vestibular, os exames ajudaram muito. Então, acompanhar uma videonistagmografia e ver diversas alterações centrais, periféricas, ajudou no meu dia a dia, no meu exame físico. Então, é bem legal, gostei bastante. Legal. Que basicamente ele consegue decompor, né, os achados de exames Isso. físicos a olho nu num jeito que você nunca conseguiria ver, né? Exato. Então acho que realmente torna essa compreensão fisiológica muito mais interessante É muito mesmo. legal. E E é aí uma você coisa- não esquece.
Uma coisa igual você falou, que tem uma demanda super grande e que nas residências, no geral, a gente acaba não A tendo gente tanto não tem tanto contato, né? contato. Não, Tanto de diga-se interpretar passagem quanto que de esse fazer volume que mesmo. você falou que você fez num mês, eu não tive contato com isso em A gente não muitos teve. anos. E acredito que a maioria dos lugares, inclusive a residência do próprio Paulista, os meninos têm, os residentes têm a oportunidade de acompanhar, eles acompanham as consultas, eles vêm muita parte clínica da autoneuro, Uhum. os exames é mais opcional para eles mesmo também, assim. Então, Uhum. eles têm lá disponível, quem tiver mais interesse vai acompanhar mais com a gente, está sempre à disposição, mas não é uma coisa obrigatória na carga Uhum. horária da residência, então, é uma coisa que eu acredito que todas as residências não tenham esse contato e a maioria dos fellows também não seja tão voltado para essa parte de exames. Então, é bem legal. Legal. Nossa, incrível mesmo, cara. Uhum. Fiquei Muito chocado bom, com é. esse número, porque janeiro não é um mês muito Então, movimentado, entendeu? Realmente é um mês que tá todo mundo um meio mês de que férias, assim, teve muita né? falta, Tem muita falta. e não teve tanta Então, agenda, a demanda é muito grande. Pelo número Uhum. que você falou ali, seguramente você faz em torno de 20 a 30 exames por mês. Seguramente. Sim, com certeza. Com certeza, né? Uhum. Em um período de um ano, você vai sair com... Poxa, Não consigo. É por isso mais que de eu 300 falei, exames se você me num... perguntasse do ano, eu trouxe do mês para ter uma ideia, assim Uhum. mesmo. Mas muita coisa, Próximo de 300 exames ali ao longo de um ano de fellow, né? né? Aham. É E por isso todos com que supervisão muito forte. muito, sempre. Não, Uhum. você não fica solto. E é um fellow que eu digo isso. A carga horária é baixa, mas você não fica tempo parado. Você está sempre trabalhando, ou Uhum. atendendo, ou fazendo exame, ou fazendo manobra, ou, enfim, aprendendo, né? Mas é uma carga horária intensa enquanto estou lá. Nossa, É bem legal. muito legal. É cara. legal mesmo, hein? Muito interessante mesmo. E a gente vê que esse traquejo com os exames, né? Acho que dá abertura para você trabalhar em diversos lugares, né? Não sei como é que tem sido sua experiência ali, como é que você acha que vai se desencadear depois do fellow, porque eu acho que as pessoas têm muita dúvida sobre, poxa, fiz um fellow em otorrinolaria, como é que vai ser minha rotina agora? depois daquilo, né? E agora, né? Abre muita porta, até na minha cabeça, assim, de oportunidades e de coisas que eu posso fazer. Realmente tem vaga em muitos hospitais, tem esses exames, ou eu, no futuro, talvez adquirir, fazer os meus exames. Uhum. Eu acho que é um hospital muito aberto também, então, falando sobre vida e emprego, é fellow gratuito, eu não recebo nada e nem pago nada, mas abre uma porta também de fazer parte do corpo clínico do Hospital Paulista. Então, lá tem pronto-socorro 24 horas, então eu posso dar plantões lá à vontade, isso não tem nenhuma restrição. E a gente percebe que eles têm muito interesse de cultivar a nossa manutenção lá depois também. Então, é um hospital muito aberto, um hospital formado por pessoas muito interessadas em crescer, em cada vez mais expandir. Legal. Então, eu tenho oportunidades em vista lá e na vida também. Pretendo fazer consultório particular, pretendo fazer exames, bera com sedação, enfim, o que vier de oportunidade mesmo. Ah, legal, cara. Muito fantástico mesmo. Nossa, eu fiquei chocado, principalmente com esse fato de você sair com um certificado de eletrofisiologista, inclusive. Eu não conheço nenhum fellow de um ano que dá pra você fazer isso. E não é que dá pra fazer isso, tipo, fiz de qualquer jeito. Então, não é só o você certificado. Você fez com Sim, 300 é bem feito exames. isso. mesmo. Quase 300 exames ao longo de um ano, né? Geralmente, você tem que fazer a formação dupla, né? Faz autoneurologia e faz eletrofisiologia em outro lugar ou em outro momento mesmo. E dessa forma, a gente conseguiu conciliar bem. É bem legal. Gostei muito. E por ser um hospital com todo acesso à tecnologia, tem os exames mais modernos e com toda a estrutura. Então, isso é bem bom para o meu aprendizado. Uma coisa interessante também é o pronto-socorro, né? Eu comentei. Então, como tem pronto-socorro 24 horas, a gente pega muito paciente agudo. Isso é bem legal também, que é uma coisa que a autoneuro, você no consultório talvez não pegue muito, mas lá a gente tem muito contato com crise aguda, de tudo, e inclusive muito paciente com manifestação central, e como a gente tem acesso a vídeo e a registro na hora, a gente consegue ter uma visão muito impressionante sobre síndrome vestibular aguda e central e VPPB no momento que está acontecendo a crise. E os plantonistas, eles sempre chamam, eu, a Jéssica, o Dorigueto, a gente sempre, quando estou lá no hospital, a gente é sempre chamado, a gente avalia os pacientes. Se precisar manobrar, a gente já encaminha e manobra na hora. Tem um ambulatório de manobra, mas a gente pode fazer também. E já dá um bom segmento. Então, a gente dá esse suporte ao hospital também em relação ao pronto-socorro.
Claro que não é um sobreaviso, se não tiver ninguém lá, mas é difícil. O professor Dorigueto praticamente mora no hospital, ele tá lá de segunda a sábado, quase todas as horas, e a gente tá também muito tempo lá. Então é bem legal. Essa vivência é muito boa também. Nossa, É, muito legal também. formidável, né, cara? Uhum. Poxa, fiquei realmente surpreso, assim. Muito E eu completo, né? acho que tem muita gente que não tem muita noção de como que seria um fellow, assim, É. na otorrinologia, né, na dinâmica do trabalho. Eu acho que eu achei muito interessante que no momento que você está lá, você realmente está imersa nesse tipo de ambiente, tem espaço para você já desenvolver suas atividades fora ali do fellow, né, para você poder ter suas rotinas de trabalho, né, conquistar suas vagas de emprego. E, poxa, um aprendizado que eu acho muito compatível, né? Realmente a finalidade do que o Isso. fellow ali, ele realmente se presta a essa finalidade, né? Realmente muito boa. Uhum. Nossa, É. interessantíssimo. E, gente, eu acho que é um jeito muito diferente de você poder pensar realmente a otorrino. Eu acho que é uma área que tem um campo bastante aberto, e diga-se de passagem, quando a gente pensa em interiores, bastante aberto para você poder empreender como especialista, né? Porque são exames com a demanda muito grande mesmo. Se a gente vai para lugares que não são igual São Paulo, é uma demanda praticamente infinita, ainda. né? Uhum. Infinita. Uhum. E com valor agregado, né? Assim, com um bom valor agregado de você ter os exames e de ter uma vivência com pacientes que a gente geralmente não tem no otorrino, que são os pacientes que são recorrentes com você, pessoas que vêm com você um dia e que são pacientes seus pro, não dizer o resto da vida, mas por um bom período ali da vida deles. Isso é bem legal. Né? Uhum. Então, na otorrino a gente tem pouquíssimo contato com esse tipo de paciente, né? Nosso contato realmente é com pacientes que a gente vai e resolve muito rápido e depois a gente não tem mais contato com eles. Então, traz uma dinâmica diferente de especialidade e depois que o seu consultório particular engata, como você já deve ter visto de outros especialistas da área, aí você entra num flow mesmo, né? É. A vida vai continuando fluindo. Então, eu acho que vai ser realmente muito, muito interessante. A gente fica muito feliz assim, pela sua conquista, pela sua Aham. vaga ali, naquele fellow. Acho que, poxa, E ver que está realizada, né? e ver que Sim. está realizada, né? Justamente, isso que é o mais legal, né, poxa? Isso é bem Ela ter legal. falado que as escolhas dela foram racionais até então e que essa foi uma das primeiras passionais, né, do ponto de vista profissional, né? Acho que nenhum que a gente trouxe até agora, assim, do pessoal que a gente entrevistou, falou com essa paixão, assim, da escolha que fez, Sim, né? exato. Então foi muito legal. E, poxa, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente Obrigado. hoje, ter compartilhado essa trajetória com a gente também. Eu que agradeço. Para mim tem sido essa troca do grupo tem sido muito engrandecedora também. E é sempre bom compartilhar. Eu acho que tem espaço para todo mundo na medicina. Eu detesto a coisa de vamos esconder o ouro. Uhum. E eu acho que a gente tem que querer que o otorrino, o autoneuro, a medicina cresça e cada vez mais profissionais capacitados. A demanda dos pacientes é altíssima, nunca vai faltar paciente para ninguém. Uhum. Então, se você tem interesse em fazer autoneuro, veja outros fellows, veja o que você pensa e deseja para sua vida, considere fazer pelo menos um estágio lá, é muito legal, muito engrandecedor. Para mim, foi uma escolha que eu estou completamente, assim, muito satisfeita e muito grata a eles também por terem me dado essa oportunidade de estar lá. Perfeito. Maravilha. Então, pessoal, esse foi mais um episódio aí do Em Busca do Fellow. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Acho que foi um episódio incrível, de uma área que poucas pessoas, às vezes, têm tanto contato. Acho que a gente conseguiu deixar isso muito claro para elas, como é que é o funcionamento de um fellow de otoneuro e a vida depois que vai seguir como subespecialista. Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigada, gente.